E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero continuar falando acerca daquele vídeo. Bom, qual vídeo? O 8º dia desde a eternidade. Se você chegou nesse vídeo hoje e não viu esse primeiro vídeo, eu vou deixar aqui no card passando, né, o link ali agora para que você acesse esse vídeo, que é a primeira parte, e você vai entender então por que nós estamos chegando a essa segunda parte. Um vídeo complementa o outro. Recapitulando o que eu falei no primeiro vídeo, eu mostrei que a Terra ela tem bilhões de anos, e não tem problema nenhum em dizer isso, porque a Bíblia não especifica a idade da Terra, especifica a idade do homem. Então, a Terra, ela, quando Deus a criou de forma plena, perfeita. Aquela palavra que diz a Terra era sem forma e vazia, a palavra ali no hebraico é tornou-se sem forma e vazia. Por que a gente sabe que a palavra ali é tornou-se? Porque a Bíblia diz, aqui em Isaías, no capítulo 45, versículo 18, o seguinte: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a confirmou, não a criou um caos, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, quando Deus criou a terra, ele não a criou um caos, essa terra. Ele a criou de maneira que ela fosse perfeita, como tudo aquilo que é padrão da criação de Deus. Tudo que Deus cria é bom, é perfeito, é agradável. E Deus a criou então, não sendo um caos, mas para que fosse habitada. Então, algo aconteceu na terra para que ela se tornasse um caos. Então vamos ter que entrar em um texto profético aqui, porque esse texto de Ezequiel do capítulo 28 é um texto que mostra a história de Tiro, só que a linguagem que está escrita ali é impossível você colocar essa palavra, essa mensagem para um ser pessoal, ainda que o rei Tiro, que está confirmado historicamente por Joséfo, ele se achava um deus. Então o Senhor, ele vai pegar a imagem daquele rei, vai condená-lo usando de linguagem profética, espelhando o que aconteceu com Satanás. Porque quando você vê uma linguagem ali muito incabível ao homem, é porque tem algo mais espiritual por detrás daquele texto. Então o texto vai dizer o seguinte, vamos ler aqui em Ezequiel no capítulo 28, no versículo 11, o seguinte: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete, o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Deus não iria, né, falar uma palavra dessa para um rei de Tiro, que ele era o seu representante aqui na terra, um sinete da sua perfeição aqui na terra. Ele era um representante, como uma autoridade, como qualquer um é, mas não é o selo dele, e muito menos um homem perfeito e formoso, uma sabedoria cheia de formosura. Então a gente já vê aqui que Deus está trazendo uma lamentação. Na época dos judeus eles não tinham essa imagem, né, ali, no momento em que Ezequiel está falando, uma mensagem profética, isso a gente tem uma revelação a posterior. A posterior a gente consegue entender o que de fato está trazendo essa mensagem aqui para esse rei de Tiro. Então, vamos agora deixar de falar um pouquinho do rei de Tiro, vamos falar agora sobre Satanás aqui. Antes da sua queda, ele era o sinete, ele era o selo, né? Ele era, o que é um selo, o que é um sinete, né? É um anel de Deus, ou de um rei, né? A gente está falando aqui de Deus, né? Mas ele era um anel onde é como se fosse a assinatura dele. A assinatura dele era esse selo. Se você chegasse para Deus naquela época e dissesse, pô, mostra um exemplo da sua formosura em meio à sua criação. Em meio à sua criação, mostra um exemplo da sua formosura, da sua sabedoria. Deus ia apontar para esse querubim. Ele olha para ele. Ele é o meu sinete.
Ele é o meu selo, é Ele. E aí vai dizer o seguinte: perfeito, cheio de sabedoria e formosura, estava no Éden, no jardim de Deus. Então Deus, ele tinha um Éden lá no céu. Lembra que eu falei no primeiro vídeo que os céus e a terra eram juntos, não havia essa separação, tá? Não havia essa separação. Essa separação só houve depois que Deus, então, ele passou a reconstruir todo o seu processo, né, de recriação do homem. Sabendo Deus já, pela sua presciência, que o homem iria pecar, Deus já fez, então, a separação. Essa separação entre céus e a terra, a Bíblia chama de firmamento. Mas antes não havia o firmamento. Antes era os céus e a terra e as águas ali, tá? Muito bem. Então, não havia essa separação. Os céus e a terra eram juntas, mas não havia um Éden na terra. O Éden só foi plantado na terra depois que Adão, um pouco até antes de Adão ter sido criado, né? Deus plantou o jardim do Éden na terra, porque não havia, tá? E aí Deus coloca o homem ali na terra. Muito bem. Então veja, Deus criou o homem fora do jardim do Éden e depois coloca ele no jardim do Éden. Muito bem. Mas havia esse Éden no céu. E olha o que diz aqui acerca desse querubim. Esse Éden é o jardim de Deus. Jardim é paraíso. Olha que interessante, né? Jardim é paraíso. De todas as pedras preciosas te cobrias. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, curbúnculo, esmeralda. De ouro te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criados. Esse engaste aqui no hebraico é tof, que significa tamborim. Por isso que dizem que ele era um ministro de louvor, né? Então, ele era feito como se fosse uma espécie de instrumento musical. Além de todas essas pedras preciosas. Essas pedras preciosas a gente pode entender de duas formas. Primeiro, quem é que se vestia, né, que tinha na sua estola sacerdotal, já botei até o nome sacerdotal, né, que tinha nas suas estolas essas pedras preciosas? O sumo sacerdote. Né? O sumo sacerdote, o representante de Deus máximo aqui na terra, ele era vestido dessa estola sacerdotal, e essa estola sacerdotal continha as pedras ali que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Então, as 12 tribos de Israel estavam contidas nas estolas sacerdotais do sumo sacerdote. E eles eram o que representava, que levava os pecados, né? Não que havia pecado no céu, estou contando aqui a história do sumo sacerdote. Ele levava os pecados ali e ele então apresentava para Deus no tabernáculo. Então ele era aquele que representava não somente Deus, mas também era o mediador das tribos dos homens entre Deus e os homens. Ele era aquele que fazia aquela ligação. Então Satanás, né, até então o querubim ungido, ele era ornamentado de instrumento musical e também dessas pedras. Então, será que ele também era um representante dos anjos, dos querubins, de toda sorte? Será que ele era o representante dentre os seres criados? Era aquele que se apresentava diante de Deus? Não para levar pecado, mas para algum tipo de adoração, algum ministério profético ele fazia. Porque veja bem, essas pedras elas não estão ali à toa, gente. Essas pedras simbolizam tribos e as tribos simbolizam bênçãos ou até mesmo uma futura maldição que Deus depois iria restaurar. Porque essas pedras estão na Nova Jerusalém. E uma pedra preciosa que tem aqui, que não estava no engaste da estola sacerdotal, é o ouro. Até de ouro ele foi revestido. Olha, vamos colocar assim na nossa linguagem, né? A moral que Deus deu para o querubim. Porque a pedra de sárdio simboliza poder, simboliza direitos prerrogativos, né, de autoridade. O topázio
tem a ver com aquele que, na verdade, se você for ver a bênção que Deus deu para Simeão, Deus deu uma palavra de ira, né? Porque Simeão se irou e Deus então dividiu a sua parte. Se a gente for colocar essas pedras aqui como se fossem representatividades das bênçãos que Deus deu para as tribos de Israel, a gente vê aqui no corpo do querubim ungido bênçãos e futuras maldições. Mas essas pedras se repetem. Lá, por exemplo, uma das pedras aqui representa Dan. Dan tem maldição, mas Dan está lá, na Nova Jerusalém. Então, Deus restaura. É como se Deus estivesse escrevendo ali na vida do querubim ungido: olha, eu te fiz perfeito, mas vai vir coisa ruim aí também, né? Eu te fiz perfeito, mas vai vir maldição aí também, né? Porque Deus, ele é presciente. Só que a diferença é que Deus não vai restaurar o diabo, mas o ser humano, a sua criação, ele vai restaurar. Porque na realidade Deus não criou um homem para que ele viesse a morrer. Isso é escolha dele. Mas existe consequência dos seus pecados que Deus já anteviu, porque ele é presciente. Independente disso, se caso for isso que eu estou falando, Deus já escreveu a história de Satanás no corpo dele. E ao mesmo tempo, se não for isso, mas for a primeira interpretação, que é o quê? Aquele que representa todas as hostes, miríades, né, no céu, ele é o sinete, né, e o representante máximo da sua criação nos céus. E ele tem uma pedra especial, que é uma pedra de ouro, e ainda ele tinha tamborins, né, no seu corpo. Olha que ser criado de uma maneira assim, né, muito curiosa, né, uma criação de Deus. E diz o seguinte: no dia em que foste criado, foram eles preparados. Ou seja, quando Deus o criou assim, já o criou pronto, como todos os anjos, já os criaram pronto. Deus fez querubim ungido, Deus fez arcanjo, Deus fez serafim, Deus fez aquelas rodas, né, que tem olhos por dentro e por fora, daquela forma, já os fez pronto, tá? E diz assim, ó: tu eras o querubim da guarda, ungido. Guarda do quê? Do jardim. Deus o fez guarda, o protetor, porque querubim também significa protetor, mas ele fez guarda. Não à toa, quando Adão peca e são expulsos lá do Éden, o que acontece? Deus, ele envia querubins para a guarda do Éden, porque os querubins dão essa impressão que foram criados para proteger algo. Foram criados como protetores, né? E aí é porque tem a espada e tudo mais. E as bênçãos das pedras aqui tem bênçãos de guerra. Aqui tem a pedra de Gade, né? A pedra de Gade, você vê que essa pedra que está ali, deixa eu ver aqui certinho para você qual que é aqui, ó, é o diamante. Diamante representa a pedra de Gade, ó. Povo guerreiro com muita prosperidade e fertilidade. Então é como se Deus colocasse as características também daquele querubim, tá? Muito bem. E olha o que diz aqui: guarda-te, estabeleci e permanecias no Monte Santo de Deus. Então Deus permitia que ele permanecesse naquele Monte Santo. No Monte Santo havia um jardim do Éden e ele protegia aquele jardim do Éden. E ele tinha acesso ao Monte Santo. Ele tinha acesso a esse monte. Ainda diz o seguinte: no brilho das pedras andavas. Ou seja, as pedras, veja que ele era um querubim ungido, ele refletia luz, ele refletia glória, ele refletia esplendor, ele refletia, né, todas aquelas pedras brilhavam no seu corpo. Conforme ele andava, conforme ele caminhava, aquelas pedras brilhavam nele. Isso fez com que ele se sentisse um grandão, um maioral. E a soberba, por causa dessa glória, encheu o coração dele. E aí veja, no brilho, né,
na maneira como ele refletia as pedras conforme ele pisava, conforme ele andava. Ele andava, ele pisava e as pedras brilhavam. Existe uma tradição judaica, não tenho como provar isso biblicamente, mas existia uma tradição judaica que quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano lá no Santo dos Santos, as pedras do seu peitoral brilhavam, passavam a brilhar ali, né? De uma maneira como do lado de fora não dava para se ver, mas do lado de dentro dava, né? E iluminava. Isso é uma tradição judaica, tá? Ali, tá lá, eu não tenho como afirmar isso biblicamente. Mas o que acontecia aqui com o querubim ungido tem como explicar, sim, biblicamente. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o momento que se achou pecado e iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, você veja que agora o Satanás, né, o que é que ele fazia? Ele tinha contato direto com os anjos. Ele tinha contato direto com todo, ele tinha porta aberta. Ele andava no Monte Santo, ele era protetor, a guarda do Jardim do Éden. Tem uma pedra aqui, se eu não me engano, deixa eu ver aqui qual que é. Vamos ver se é essa daqui, ó. Deixa eu ver aqui qual é a pedra. Vamos olhar aqui. Ó. Deixa eu ver. Ó, é a pedra de safira. A pedra de safira, ela representa Isacar. Isacar tinha a incumbência de orientar profeticamente. Isso foi uma bênção que ele recebeu. De orientar profeticamente os filhos de Israel. Eram valentes e conheciam os tempos. Então a tribo de Isacar era uma tribo especialista em conhecer os tempos, conhecer as estações. A tribo de Isacar era uma tribo que recebeu uma bênção profética para conhecer os tempos e as estações. Tempos e estações na nossa linguagem implica conhecer profecia. Então eu penso que Satanás, isso aqui é uma conjectura, abre aspas, conjectura. Não estou dizendo que eu estou falando biblicamente, tá? Para depois não dizer que eu estou falando isso biblicamente, é conjectura. A conjectura ela pode ser falada desde que não se torne uma heresia, não implica em nada na Bíblia, tá? Se não implicou em nada na Bíblia, tudo bem. Qual é a minha conjectura? Que Satanás, que o querubim ungido, sabia que Deus iria criar um homem. É isso. Né? Deus iria criar um homem. É a minha conjectura. Tá? E ele, ao saber que iria criar um homem, porque ele tinha intimidade com Deus, era o primeiro dos seres criados na hierarquia, ele então se achou melhor. E Isaías capítulo 14 diz que ele queria ser igual a Deus. Isso criou orgulho, isso criou soberba, facção, divisão, ciúmes. Tudo isso no coração do diabo. Fecha aspas, tá? Acabou a conjectura. Vamos voltar para a Bíblia, beleza? Isso aqui pode ser refutado. O que eu falei agora pode ser refutado, tá? Porque é conjectura, beleza? Mas, o fato é que, lembra que eu disse que Deus já tinha criado a terra? Deus não a criou um caos, né? Mas para que fosse habitada, para que não ficasse vazia. Então o que Deus tinha criado na terra? Deus tinha criado na terra todos os elementos para se criar o homem, os animais, tudo. O diabo viu isso, né? O diabo viu isso. Não que Deus criou a terra depois que criou as hostes celestiais. Deus criou tudo junto. No princípio criou Deus os céus e a terra. Foi tudo ao mesmo tempo. Quando eles apareceram, já estava tudo lá. Daí entra aquela mensagem do pastor Pedro, né? Que eles não viram Deus criando nada, já apareceram com tudo criado. Eles começam a glorificar a Deus quando ele começa a fundar o mundo, tá? Quando eles apareceram, já viram tudo criado, mas estava lá a terra. Estava lá a terra com todos os elementos, né? Diz o texto em Provérbios, quando ele criou o pó do mundo e os seus campos, né? A terra e os seus campos. Estava lá.
Todos os elementos para se criar o homem estavam lá na terra. O que Deus fez foi apenas assoprar no homem e dar vida, assim como ele deu vida a tudo que estava aqui na terra. Bom, pode acontecer de Deus ter falado algo para o diabo conhecer profeticamente, e aí criar esse reboliço, porque se ele viesse a saber da forma como Deus iria tratar um homem, que o homem além de tudo, a nossa herança é o Monte Santo, nós iríamos, como o pó da terra, glorificados, casar com o Filho de Deus. Nós seremos maiores do que o maior anjo da hierarquia das hostes celestiais, porque Deus não destinou o reino aos anjos. Deus destinou o reino a nós. E Satanás, conjectura, sabia disso. Sabia que Deus iria fazer um reino. E justo aonde? No Éden. Profeticamente, conjectura minha. E aí, olha o que diz o texto. Na multiplicação do teu comércio, ele começou a precificar os anjos. Ele começou a... como é que eu posso colocar aqui? Precificar as pessoas. Um exemplo prático, né? Tem coisa que a gente não consegue explicar com palavras, tem que ser com exemplo prático. Então, tá ali uma pessoa que tem o dom de língua, né? E tem uma pessoa que tem, de repente, o dom da palavra. Hoje, como é que as pessoas são precificadas, né, no meio pentecostal? Quem tem dom de línguas é espiritual. O cara que só prega a palavra não é tão espiritual. Você tem que falar o dom de línguas. Você está entendendo? Isso é precificar. É você dar valor a algo segundo os teus olhos. Dar valor a algo segundo os teus olhos. Começou a multiplicar o comércio dele ali, né? Ele começou a dizer, esse aqui é importante, isso aqui não é importante, isso aqui é bom, isso aqui não é. E esse comércio, desse leva e traz, desse compra e vende, né, encantou os outros anjos. E isso atraiu os outros anjos. E ele começou a precificar até o próprio Deus, dizendo-se ser maior do que ele. E muito bem, vamos lá. Se encheu o teu interior de violência, né? O que é violência aqui no hebraico? Kamak, injustiça. Porque quando você começa a precificar as pessoas, você trabalha com injustiça, porque não é assim que Deus faz. Você é mais importante, você é menos importante, você tem tal valor, você tem menos valor. Ele começou a fazer assim com os anjos, e começou a incutir isso nos anjos, e começou a criar uma rebelião, inclusive a precificar o próprio Deus. Então ele começou a aumentar o seu comércio, a sua injustiça, e por causa dele ter pecado, ele também, por meio disso, profanou fora do monte de Deus. Olha só, pelo que te lançarei, profanado fora do monte de Deus, te farei perecer. Ó querubim da guarda em meio ao brilho das pedras. Né? E do jeito que você está, eu vou te condenar. Ou seja, em meio ao brilho das pedras. Satanás ainda tem muito poder. O querubim ainda tem muito poder. O querubim ainda ele tem muita autoridade. Só que ele perdeu a sua glória, a sua autoridade espiritual diante de Deus. Mas ele é um anjo caído com muito poder ainda. Eu sei que tem gente que não acredita nisso que eu estou falando, mas tem sim. Ele tem poder sim. A ponto até de se transfigurar em anjo de luz. As pedras estão nele ainda. As pedras estão nele ainda. E, gente, o que é um querubim? Um querubim é um ser que tem 4 faces, a verdade não é. Será que Satanás também é um ser de 4 faces? Né? Será que ele possui também essas 4 cabeças de homem, de boi, de águia, né, e de leão? Será que é?
Será que não é? Será que pode ser? Biblicamente falando, querubim é isso, tá? E ele era um querubim. Então ele caiu, mas agora, ao invés de ser esses 4 animais que aos nossos olhos nos assustam, mas diante de Deus são lindos, né? Ele agora configura uma besta com animais desconfigurados. Todos os anjos, depois que caem, eles se ficam desfigurados. A sua imagem se torna horrível. A sua imagem se torna, como diz Daniel, uma imagem horrível. Horrível, né? São demônios. Os demônios agora se tornaram brutos, feios, horrorosos, né? Maquiavélicos. E Satanás é a mesma coisa. E aí ele vai contar a história final dele. Olha só a história final dele. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, porque ele não queria perder o posto dele, não. Ele não queria perder o posto dele. Por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, ou seja, ele usou da sabedoria dele para enganar. Porque ele era um homem sábio, inteligente, sagaz. E o que ele fez? Ele usou da sabedoria para enganar. E é isso que muita gente faz. Usa da sabedoria e do conhecimento bíblico através da sua oratória para enganar. E foi isso que ele fez, para enganar. Por causa do teu resplendor, aí olha o que aconteceu, lancei-te por terra. Diante dos reis te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu. Aqui já está contando já a história dele, né? Já no final. E te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te contemplam, todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Então o que aconteceu? Satanás, ele causou, veja bem, no momento em que ele peca e ele cria esse cataclisma cósmico no céu, por que eu contei toda essa história? Para a gente contar a segunda parte do vídeo. É neste momento do pecado e que Deus ele lança ele e uma terça parte dos anjos fora da presença dele, esse pecado, você veja, né? Num ambiente onde não existe pecado, num ambiente onde tudo é santo, num ambiente onde tudo é perfeito, entrou o pecado e a rebelião e uma guerra ali, tudo se torna um caos. Esse caos, ele alcança a terra. Esse caos, ele faz com que a terra torna-se sem forma e vazia. A terra, ela tinha uma parte seca nela. Ela tinha uma parte seca. Mas esse caos fez com que ela se tornasse sem forma, ou seja, informe. Uma água não tem forma. Ela ficou toda tomada de água. 100%. Você olhava para a terra, agora você via apenas água. Isso foi o resultado do pecado, que não foi do homem, mas foram de seres celestiais que Deus deu muito poder e autoridade. A terra fica totalmente tomada de água. Lembra que a terra e o céu eram uma coisa só. Por isso que a terra é atingida por conta desse cataclisma. A terra fica toda tomada de água e aí, na fundação do mundo, Deus começa então a restaurar, a pôr em ordem. Por isso que o Espírito pairava. O que é isso? O Espírito estava gerando vida, estava preparando a terra para uma recriação. E no momento em que Deus prepara essa terra para a recriação, né, Deus retira dali, das águas, a porção seca que já existia. E a partir dessa porção seca é que ele começa a criar de novo, né? Tudo novamente. E o que Deus faz? Deus planta o jardim do Éden na terra, cria o homem e lá vai Satanás para conferir tudo de novo.
né? E por meio dele, através da sagacidade, da sabedoria corrompida, da sabedoria maléfica, terrena, diabólica que Tiago fala, ele vai lá e engana a mulher que seduz o homem e nós estamos aqui, né? Nesta era. Agora, o terceiro vídeo que eu vou estar fazendo com o pastor Pedro, ele já envolve a parte do oitavo dia, porque o tema é o oitavo dia desde a eternidade. A gente está vendo que desde a eternidade Deus já tem um projeto de reino. Já existia um reino nos céus, Satanás tenta atrapalhar lá, tenta atrapalhar aqui, vai tentar atrapalhar de novo, né? Mas o seu fim nós já lemos ali, o que vai acontecer com ele. Tá? Então aguarde o nosso terceiro vídeo, a gente vai entrar em mais detalhes, né, sobre esse tema. E o que eu falei aqui? Eu falei apenas o que aconteceu na eternidade e como que a Terra tornou-se sem forma, ou seja, tornou-se, né, um caos, né? Sem forma é um caos, tá? Sem conformidade e vazia, né? Ou seja, tudo aquilo que Deus tinha colocado ali para criar o homem foi inundado de terra. Pedro fala isso lá, né, que Deus tirou a terra das águas. E aí Deus vai lá e tira a terra das águas. E agora ele vai lá, né, e recria novamente. Certo, gente? Então aqui a segunda parte, mais na frente, a gente vai fazer uma live aí falando sobre o oitavo dia e, por fim, né, a conclusão final daquilo que já estava sendo profetizado lá na eternidade passada. Amém, gente? É isso daí. Fique com essa palavra em nome de Jesus.